que acomete aí 60% da humanidade. As tumorações malignas acometem 60% da humanidade, não é? Bem, toda vez que eu falo em câncer, eu lembro isso aqui. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, se eu estiver apresentando alguma informação aqui equivocada, a ciência vai me corrigir. São as religiões que vão me corrigir. Quem vai me corrigir é a ciência. Então, é só questão de tempo. E toda vez, aí está o nosso livro, né? Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Frederic e o médium através de quem ele se materializava, Gilberto Arruda, que no dia 16 de junho de 19 de junho de 2015, teve a sua casa dentro do Lar de Frei Luiz invadida, foi torturada e assassinada. Esses médiums geralmente têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro, e o caseiro nem se lembrava do que tinha feito. São espíritos que trazem grandes dívidas de vidas passadas e, através da mediunidade de efeitos físicos, extremamente importante para a história da humanidade, não é? Contar com mais rapidez essas imensas dívidas. Bem, o que me levou a ingressar nessa corrente do câncer foram essas entidades aqui. Primeiro, o professor Mário Kreff, pai da cancerologia no país. Evidentemente, Frei Luiz, evidentemente, Frederic von Stein. Ele organizou um hospital filantrópico, lá no Rio de Janeiro, onde durante 20 anos eu fui de acadêmico a diretor. E aonde eu aprendi tudo o que hoje realizo em benefício dos cancerosos. Professor Mário Kreff, que Deus o ilumine. Bem, olha, fala de câncer, eu venho com essa figura na cabeça. Paradoxo de Epicuro. Epicuro de Samos, um filósofo na Grécia, que viveu entre 341 a 271 a 270 antes de Cristo. E deixou essa frase aqui, que está sempre comigo. Se Deus existe, então por que o sofrimento e o mal existem? Por que o câncer existe? Cadê Deus? Então, eu estou sempre com essa perguntinha me torturando, tá? Bom, hoje eu tenho muitas informações lógicas e racionais que me ajudam. Bem, por que o caranguejo é considerado o símbolo do câncer? Porque os antigos perceberam o seguinte, a tumoração infiltrava os tecidos adjacentes. E aí compararam essas infiltrações com as patas do caranguejo, enquanto que o corpo do tumor primário seria o corpo do caranguejo. Então, o caranguejo ficou como o símbolo do câncer, de acordo com as ideias, né, o pensamento dos nossos colegas do passado. Aqui está quanta doença poderia ser evitada caso nós não tivéssemos alguns costumes inadequados em relação ao nosso corpo físico. Templo do espírito. É importantíssimo que nós tomemos conta do nosso corpo físico. Então, câncer da laringe, 86%, poderia ser prevenível. Pulmão, cavidade oral, faringe. Paulo César, prevenível como? Pelo tabagismo. Radiações solares em indivíduos com pele muito clara. Então, quem tem pele muito clara, por favor, bota um protetor solar. Álcool, carne vermelha. A carne vermelha é rica numa partícula chamada radical livre de oxigênio, que tem uma vida ultra rápida, mas suficiente para lesar o ADN de uma célula. E, evidentemente, nós temos que levar em consideração a maior causa evitável do câncer da civilização moderna, o tabagismo. O tabaco queimado tem uma partícula denominada 3,4-benzopireno, que é uma das mais poderosas partículas cancerígenas conhecidas pela ciência. E é isso que o tabagista está botando para dentro de si. Claro que ele vai ter uma probabilidade maior de câncer da boca. Claro que ele vai ter uma probabilidade maior de câncer da laringe, porque essas partículas estão passando por ali. A mesma coisa com relação ao câncer de pulmão. Quando elas estão deglutidas com a saliva, aumenta a probabilidade do câncer de esôfago, do estômago. Como são eliminadas pela urina, aumenta a probabilidade do câncer do rim, da bexiga, onde deduz-se claramente que o tabagista pode ser considerado um suicida. Não um suicida imediato, mas um suicida secundário,
certo? E aí nós temos um problema. Quantos estão na fila esperando um corpo igual ao nosso para que possam resgatar dívidas, possam se esquecer do que fizeram de equivocados em vidas passadas, passar pela dádiva do esquecimento, não é? Se eu me lembrasse que eu fiz na Inquisição, poderia ser médico? Teria condições emocionais pelo remorso de ser cirurgião? Segundo as informações, o remorso é o pior dos infernos. Desse você não pode fugir, está dentro de você? Bem, eu estou falando para uma plateia erudita, então eu posso mergulhar um pouco mais profundo, não é? Na ciência dessa doença. Claro que se eu estivesse dando aula para alunos, teria uma profundidade muito maior. Mas eu coloco, basicamente, essa doença sustentada num tripé, um trípode, um banco com 3 pernas. Tem uma perna, o banco cai. Tem 2 pernas, o banco cai. Não tem nenhuma perna, nem banco é. Quais são as 3 pernas de sustentação dessa doença chamada câncer? Primeiro, os proto-oncogenes. Está funcionando corretamente, é chamado proto-oncogênese. Trabalhou errado, passa a se chamar oncogênese. Atenção, meninas que aqui se encontram. Os proto-oncogenes terão uma grande atividade em vocês, hein? Quando vocês engravidarem. Eles estimulam o crescimento e a divisão das células. Lembrem que a velocidade de crescimento de um feto pode ser similar à velocidade de crescimento de um tumor. Só que o proto-oncogênese está trabalhando adequadamente, fisiologicamente. Pode sofrer uma mutação e passar a trabalhar errado. Ou seja, estimular uma célula a crescer e se dividir sem precisar. Em grande velocidade. Aí ele passa a se chamar oncogênese, não proto-oncogênese. Agora, eles têm uma outra contrapartida. São chamados genes repressores. E esses genes repressores, tem colegas aqui que vão entender mais profundamente, é composto por 2 alelos. Eles são repressores. Eles são, não são, como é que diz? Que precisa de 2 alelos para funcionar? Alguém me ajude aí. A idade é droga, não? A idade é uma droga, de vez em quando a gente esquece. São recessivos, acertei. Então, são recessivos. Então, para eles se manifestarem, ou para eles não se manifestarem, eles vão precisar que os 2 alelos entrem em recessão. Para que eu tenha um fenótipo tumoral, para que eu tenha um tumor, então eu vou precisar de um oncogene ativado e um gene repressor tumoral desativado. O nome está dizendo tudo. Repressor tumoral. Se esse continuar ativado, esse aqui não vai se manifestar. Mas eu preciso de um terceiro pé, senão o banco cai. O terceiro pé, o sistema imunológico. Todos nós temos células cancerosas. Calma, ninguém vai ter câncer. Porque o nosso sistema imunológico está detectando e eliminando. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o sistema imunológico é sensível até a um trauma psíquico. Por isso, eu opero muito câncer de mama. É diferente a paciente acordar, olhar para baixo e ver que está sem uma mama. E é diferente ela acordar e ver que está sem uma mama que foi removida, mas os plásticos entraram comigo e reconstruíram. Então, o trauma psíquico pode levar a uma depressão do sistema imunológico. Então, tomemos muito cuidado com as depressões psíquicas, que podem nos acometer a qualquer momento. Houve uma paciente operada com câncer de mama pelo professor Mário Kreff, e na época era removida a mama, a musculatura peitoral, tem colegas presentes, grande e pequeno, linfadenectomia radical axilar, tirava todos os linfonodos da axila. O professor Mário Kreff morreu e ela ficou sendo acompanhada pelo professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, pai da mastologia no país, que morreu. E ficou sendo acompanhada pelo primeiro assistente dele, professor Agostinho do Passo, que me ensinou tudo o que sabia de cirurgia oncológica. Morreu. Quem é o quarto? 35 anos de operada e acontece um problema conjugal. Só faltou dar metástase no colchão. Qual é a dedução disso? Ela não estava curada. Houve um equilíbrio entre a doença e o sistema imunológico. Um trauma psíquico deprimiu o sistema imunológico e a doença avançou. Bem, Paulo César, nós temos 10 a 50 trilhões de células. Se essa doença começa em uma, a humanidade toda tinha que ter câncer.
Por que só 60% da humanidade tem câncer? Qual é o nosso denominador comum? A curiosidade científica. O médico tem uma curiosidade científica. Ele está sendo com aquela pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu, quando tenho uma complicação, o que eu fiz que não devia ter feito? O que eu não fiz que devia ter feito? Por que o paciente complicou? Não é? Eu tenho milhares de pacientes operados. Os milhares que correram bem, eu não lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro do nome, lembro da família. Essa é a cruz do cirurgião. Não é? Quando a coisa complica, eu não durmo, eu desmaio de cansaço. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo na frente é o paciente. Não é? Por que, então, se nós temos tanta probabilidade, a humanidade inteira não tem câncer? Porque não é qualquer célula que sofre a transformação maligna. A ciência está me dizendo que quem sofre a transformação maligna são as chamadas células tronco adulta. E para isso nós pegamos um exemplo para a gente entender. Eu vou pegar, por exemplo, uma célula adulta da medula óssea. Né? Daqui são produzidas todas as células que aparecem no nosso exame de sangue, no sangue periférico. Bem, então todas as células do sangue periférico, partem de uma célula tronco adulta da medula óssea. Primeira divisão em duas filhas, e aí progride, e formam-se todas as do sangue periférico. Mas há um detalhe aqui que não pode passar desapercebido. Na primeira divisão, somente uma das células filhas progride, enquanto a outra regride e continua sendo célula tronco adulta na medula óssea. Por que ela fica mais assim adequada à transformação maligna? Longevidade. Como tem vida longa, pode acumular as mutações. Segundo, alto poder mitótico de divisão celular. Então, digamos que para cada célula-tronco eu possa ter 25 mil células daquele tumor, daquele tecido, que não são célula-tronco. Então, a probabilidade não é em todas as células que eu tenho, é principalmente das células-tronco adultas. Bem, curiosamente, os tecidos cancerosos também têm célula-tronco tumoral, que podem corresponder uma para cada 5 mil a 10 mil. Então, eu, como cirurgião, seja radioterapeuta, seja oncologista clínico, utilize a imunoterapia, eu tenho que eliminar todas as células tronco tumoral, senão eu não vou conseguir curar o doente. Nós estamos hoje no terceiro estágio da medicina, que é o dita a medicina molecular e tecnológica. Primeiro estágio da medicina, das ervas. Quem é que tratava doente? Pajé, feiticeiro, mago. Recolhia ervas na mata, administrava aleatoriamente, a imensa maioria não funcionava, algumas até matavam o paciente, uma ou outra funcionava. Uma ou outra que funcionavam, até hoje nós utilizamos como, por exemplo, curário. Ingressamos na segunda estágio da medicina, das vacinas e dos antibióticos. E estamos hoje na terceira, a medicina molecular e tecnológica. Só que tem uma quarta aí vindo na nossa direção, a medicina mediúnica. Daí o nome do nosso livro, a medicina mediúnica do futuro, por enquanto. Tá? Bem, tem que mergulhar um pouquinho na biologia molecular, com todo cuidado, hein? Porque tem colegas aqui presentes. Esse tumor tem aproximadamente 1 milhão de células. Por enquanto, ele não vai matar ninguém. Os colegas, você, claro, estariam acima da membrana basal, que é uma membrana que separa, por exemplo, a pele do tecido que ela está revestindo. Se essa membrana basal não for ultrapassada pelo tumor, ele não vai dar metástase. Enquanto ele está nessa fase, digamos, de tumor latente, toda a nutrição desse tumor vai sair dos vasos sanguíneos mais próximos, oxigênio e nutrientes, migram pelo tecido e alcançam o tumor. Percebam que não tem nenhum vaso sanguíneo dentro do tumor. O oxigênio e o nutriente estão saindo do vaso sanguíneo próximo, migram pelos tecidos que estão entre o vaso sanguíneo e o tumor e o alcançam. Nesse estado de nutrição, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que as células da periferia do tumor levarão vantagens em relação à célula do centro do tumor.
Então, a taxa de proliferação na periferia será mais intensa do que a taxa de morte da célula. Enquanto que no interior, a taxa de morte, chamada apoptose, é maior do que a taxa de proliferação. Se esse equilíbrio aqui não for quebrado, esse tumor não vai matar ninguém. Mas algo quebra esse tumor, esse equilíbrio. Vou falar aqui rapidamente: hipoglicemia, acidose, presença de diminuição do óxido nítrico e principalmente a falta de oxigênio. E aí acontece uma coisa terrível. As células cancerosas, sofrendo com falta de oxigênio e nutrientes, começam a produzir os chamados fatores angiogênicos tumorais. Cara, substâncias químicas que saem do tumor, alcançam o vaso sanguíneo e estimulam o vaso sanguíneo a crescer e vir na direção do tumor. E quando ele é alcançado por essa nova vascularização, eclode de velocidade de crescimento e dá metástase para todo lado. O que mata o paciente com câncer é a metástase. O paciente não vai morrer que está com câncer na mama, vai morrer porque está com uma metástase cerebral, outra no osso, outra no pulmão. Não é? Bem, nesse raciocínio, é isso aqui, ó. Se eu detectasse todo o tumor na sua fase inicial, daí a importância das senhoras a partir dos 40 anos que aqui que estão, não são senhoras, são jovens senhoras, pelo amor de Deus, façam uma mastografia pelo menos todo ano. Aluno meu que bota na prova mamografia, eu aluno a questão e as duas anteriores que acertou também. Eu sou mastologista, não sou mamologista. Então, semanticamente, o termo correto é mastografia. Como eu estou num ambiente universitário, tem que perseguir a perfeição. Bem, esse é o problema. Quando essas células do vaso sanguíneo são alcançadas por esses fatores angiogênicos, no nossos vasos sanguíneos, elas se dividem a cada 300 dias. Sob a ação dessas substâncias químicas, passam a se dividir a cada 3 dias. 100 vezes mais rápido, e são atraídas quimiotaxicamente na direção do tumor. É alcançado, pronto. Vou passar bem rápido para que vocês vejam a solução disso, o resultado disso. Vou passar bem rápido. Perceberam? Sem sangue, sem oxigênio, o tumor não cresce. Agora, o que está acontecendo na área em que nós estamos da evolução tecnológica e da biologia molecular dos tumores? Nós estamos desenvolvendo medicamentos que bloqueiam a vascularização do tumor. Esse tumor nesse rato está com 2% do seu peso. Eu peso 90 quilos, 2% do meu peso, 1,8 kg. Se eu tiver com tumor 1,8 kg no fígado, eu vou sobreviver? No pulmão? No cérebro? No pâncreas? Veja o que acontece quando você administra esses medicamentos no animal. Olha a regressão do tamanho do tumor. Só que ele não desaparece. Ele volta a se tornar um tumor latente. Cara, mas se eu tenho um tumor desse tamanho na cabeça de um pâncreas, eu vou ter que fazer metade do estômago, do duodeno, cabeça do pâncreas, fazer uma reconstrução do trânsito, cirurgia para 4, 5, 6, 7, 8 horas. E se alguém fizer um tratamento desse paciente antes que eu opere e me entregue o tumor desse tamanho? Vou fazer uma enucleação, vou fazer uma tumorectomia. Então, nós estamos numa fase importantíssima da evolução da medicina, da tecnologia e da compreensão biomolecular de cada doença. Estamos estudando cada doença, principalmente tumores, proteína por proteína, molécula por molécula, átomo por átomo. E hoje eu estou entendendo, porque quando eu saí da faculdade em 1975, pegava 2 pacientes com câncer, fazia o mesmo tratamento, um eu curava e o outro não. Eram molecularmente diferentes. Então, hoje, os oncologistas clínicos, para detectarem ou determinarem que medicamentos vão utilizar, precisam dessas informações, através de um exame chamado de imunohistoquímica. Aí você começa o tratamento. Bem, olha aqui o resultado desse bloqueador da angiogênese. Olha o tamanho desse tumor, numa tomografia computadorizada. Entra com os bloqueadores da vascularização do tumor. Praticamente o tumor regride, desaparece. Daqui a pouco eu vou operar quem? Os oncologistas clínicos estão eliminando a doença. Né? Cada ponto luminoso desse aqui é uma metástase no fígado, de um câncer de mama. Ali está o câncer da mama. Veja que ele está iluminado. Né? É um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, que eu já toquei na primeira apresentação. O fígado está repleto de metástases. Esse paciente, quando eu saí da faculdade, era só assinar o atestado de óbito.
O que está acontecendo hoje com os medicamentos desenvolvidos pela biologia molecular? Todas as metástases desapareceram. Estão percebendo a importância da compreensão da biologia molecular da doença? Olha aqui, ó. Isso é um câncer de mama. A paciente chegou a mim com esse tumor desse tamanho. Colegas, pedi uma biópsia e no meio do tumor eu deixei um clipe de metal. Está ali. Aqui está pouco visível por causa da imagem. Ali está um clipe de metal que foi deixado no momento da biópsia. É feita a avaliação histoquímica no microscópio e também a avaliação molecular. O mais agressivo tumor que a ciência conhece, chamado triplo negativo. Não vou operar esse doente. Vou fazer uma cirurgia desse tamanho, tirar mama, músculo, tudo? Não. Vou encaminhar para um oncologista clínico. Passam alguns meses, a paciente volta e, na imagem, não apresenta mais nenhuma lesão. Na imagem. Na imagem. Certo? Agora, o clipe que foi deixado no local da biópsia está ali. Então, ele vai me orientar o que eu vou fazer para recolher, através de um fio metálico que é colocado em cima do clipe, a retirada somente do tecido mamário com o clipe no meio. Vou fazer uma tumorectomia. Veja a regressão, hein? Faço isso na sala de cirurgia com o patologista. Entrego o patologista, examina, vê se tem alguma doença. Passam 10, 15 minutos, ele volta na sala e fala assim, Paulo César, não tem mais doença. A oncologia clínica acabou com a doença. Se eu tivesse certeza, nem teria operado o paciente. Se eu tivesse certeza, nem teria operado o paciente. Depois que eu operei essa paciente, eu tive um pesadelo. Tive um pesadelo. Sonhei com tiranossauros. Dinossauros vindo conversar comigo. Dinossauros vão vir conversar comigo. Aí um deles falou isso aqui para mim, ó. Não quer passar? Paulo César, você como cirurgião oncológico no câncer da mama, é uma espécime em extinção como nós. Daqui a pouco eu vou operar quem? Os oncologistas clínicos estão acabando com a doença, principalmente com a imunoterapia. Bem, Frederic, médicos médiums no futuro poderão manipular células-tronco pluripotenciais de cancerosos ou transportá-las entre seres humanos, de um para o outro? Sim, com tratamento fluídico visando colocá-las no mesmo padrão vibratório entre o doador e o receptor. Cara, um mecânico de automóveis, que era o médium, não podia me dar essas informações. Quem está me dando é um médico. Não tem saída, não tem como fugir disso, não. Eu estou numa enrascada. Paulo César, como é que você é visto com seus colegas? Como é que teus colegas te veem? Como é que eles me veem? Com essa confusão toda que tu está arrumando aí. Olha, eu sou cirurgião há quase 50 anos. Eu não posso ser um alucinado. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina. Tem título disso, tem título daquilo, tem formação fora do Brasil, na França. Aí então os caras começam a ver com mais atenção. Espera aí, esse cara não pode ser maluco. Deixa eu ver o que ele está escrevendo e deixa eu ver o que ele está falando. E a gente desperta a curiosidade científica dos meus colegas. Teve um que contraiu um câncer altamente agressivo, lá no Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Dou aula e opero. E aí, foi internado e os colegas lá do hospital foram visitá-lo, em fase final de doença. Aí chegaram lá, visitaram o colega e depois ligaram para mim. Paulo César, nós viemos visitar aquele nosso colega, você sabe que ele está em fase terminal. Você sabe o que ele estava fazendo quando nós entramos no quarto? Não, não fui visitá-lo ainda. Estava com o teu livro A Face Oculta da Medicina na mão. E aí? E aí nós perguntamos assim, o que você está achando desse livro? Olha, esse livro está me dando uma certa tranquilidade, porque está me mostrando que eu vou continuar sendo médico. E ele sabe que vai morrer. Estão entendendo a importância do nosso, não é meu não, do nosso trabalho? Estão entendendo? Dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais. Como é que você vai fazer isso sem internar um paciente, botar dentro de um laboratório com uma parafernália tecnológica tremenda? E inibidoras da angiogênese tumoral. Ele está me dizendo que eles sabem como bloquear a angiogênese, a vascularização do tumor. Como? Segure-se na cadeira para não cair, tá?
Aí a famíliazinha do professor, tá vendo? Esse aqui, ó, Tiago. Esse aqui tem um nome muito difícil de vocês guardarem, tá bem? André Luiz. Tá? Esse aqui, Tiago. Eu botei o nome de Tiago porque eu fiquei muito impressionado com a figura do Tiago naquele romance Paulo Estevão. Ele regrediu às suas convicções judaicas para poder manter a Casa do Caminho, que era uma casa de caridade, em funcionamento. Aí aquilo... Vou botar o nome do meu filho de Tiago, em homenagem a ele, botei. Esse camarada aqui, ele tem dotes mediúnicos, inclusive de efeitos físicos. Começamos a desenvolvê-lo lá no Frei Luís, aí depois o Frederico chegou para ele, olha, nós vamos interromper o tratamento do seu filho. Pô, mas está indo tão bem. Bom, você vai entender depois por quê, depois eu entendi. Ele entrou numa concorrência com 2.000 candidatos para 2 vagas. 2.000, e pegou uma de uma empresa americana de extração de petróleo. Ele é engenheiro de petróleo. Foi embora para os Estados Unidos. Por isso, o Frederico previamente viu que ia acontecer e interrompeu o tratamento. Numa dessas reuniões que nós levávamos ele para desenvolvimento, o Frederico falou assim, olha, traga um frasco de laboratório com líquido conservante. Nós vamos usar o seu filho para te mostrar o que vocês, como médicos médiums, vão fazer no futuro, tá bem? Levo eu, falo com a minha colega do laboratório, me dá lá um frasco com um líquido conservante. Então, se você tirar um fragmento de um tumor para biópsia, se você colher com um exame de sangue, você bota ali dentro, que vai conservar as células, tu leva para o laboratório para examinar. À noite, naquele santuário que eu mostrei para vocês, à noite, sexta-noite, a gente dormimos sexta e as reuniões eram sábado de manhã. E aí, sai da cabine, onde estava o Gilberto Arruda, o médium, um dos seus protetores, e fala para ele, olha, bota o teu filho na cabine, o Frederico vai atuar. Não era o Frederico ainda, botamos o meu filho na cabine. O Frederico toma o remédio e entra dentro da cabine também, nós estamos assim na penumbra. Daqui a pouco ele sai e me pede o frasco, entreguei o frasco a ele, ele entra na cabine. Sai com o frasco repleto de coágulos de sangue e me entrega. Aí eu peguei, eu posso mandar examinar isso? Pode. Daqui a pouco sai o Tiago, com uma imensa mancha de sangue na camisa. Todo mundo em prece, calma, não vamos tomar nenhuma atitude por enquanto. Tem reunião amanhã também. Claro que depois que nós saímos da reunião do dia seguinte, Tiago, o que é que aconteceu com você dentro da cabine? Papai, me deram 2 agulhadas, uma por baixo da costela esquerda e outra na coluna. Por baixo da costela esquerda, imediatamente me saltou à mente o quê? O baço, um dos mais importantes órgãos da imunidade dos nossos corpos. Para me tirar o baço, eu primeiro tenho que fazer uma cacetada de vacinas no paciente, porque alguns dos anticorpos que utilizam, que são manipulados pelo nosso sistema imunológico, são só produzidos por ele, em um outro órgão. Bem, e a segunda? A segunda foi na medula, na coluna. Bem, eu vou mandar examinar e ver o que vai dar. Né? E aí eu falei com uma amiga lá do Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos, patologista, também trabalha com... E ela botou para exame o material. Curiosamente, quando ela colocou o exame, foi examinado, o Instituto de Manguinhos estava sendo visitado por um grupo de médicos pesquisadores franceses. Eles examinaram, primeira coisa que eles viram no que foi retirado do meu filho, encontrados muitos linfócitos, glóbulos brancos mais frequentes em qualquer amostra de sangue. Aí, quando mostraram o material para os franceses, eles fizeram o seguinte comentário, olha, nós estamos vendo muitos desses linfócitos, sim, mas alguns estão com o núcleo e o citoplasma dilatados. E nós vemos essas características em linfócitos imaturos pluripotenciais, ou seja, podem se transformar em qualquer outra célula, inclusive células imunológicas. Se coloque na situação de um pai. Se coloque na situação de um pai.
Eles estão me dizendo que em questão de segundos podem tirar células do paciente, manipulá-las, Deus sabe como, e depois reintroduzi-las no paciente, que podem eliminar o câncer, que pode bloquear a angiogênese do tumor. Que ciência é essa? Por que eles não fazem ainda isso agora? Porque muitos dos tumores que são acometidos por nós funcionam como aspiradores das impurezas. Então não está no momento ainda de nós curarmos o paciente, porque a doença pode estar funcionando como medicamento para o espírito imortal. Bem, eu hoje, quando vou operar um paciente com câncer, eu viro ele pelo avesso. Como é que eu vou fazer uma cirurgia desse tamanho se o paciente tiver com metástases disseminadas? Não está. Vou operar, opero. Passa-se alguns meses, começa a pipocar metástases em todo o local do corpo do paciente. Eu hoje tenho duas interpretações. Ou essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica alcançou, ou as impurezas continuam procurando válvulas de escape. Agora, os médicos do futuro vão saber disso. Não agora. E existe também outra forma de você induzir o câncer. Alguém está vendo alguma coisa estranha nessa fotografia? É uma fotografia de um fumante. Essa fotografia foi feita em 1983 por o jornal O Globo. Esse indivíduo foi envolvido no escândalo. Vai lá o Globo para cobrir evento. E fotografa esse camarada na hora que ele está fumando. Essa reportagem não tinha nada a ver com câncer, nada a ver com tabagismo. Olha o que aparece na fumaça desse cigarro. Uma caratonha é moldada pela fumaça. Aqui nós vemos uma bocarra com 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma orelha e uma vasta cabeleira. Se essa fotografia tivesse feito alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Então nós temos qualquer interpretação. Olha, Paulo César, isso é obra da casa. Tudo bem, não tem problema, respeito. Mas, para mim, esse camarada era um médico de efeitos físicos. As moléculas de ectoplasma se desprenderam dele e moldaram a silhueta de um espírito obsessor. A fumaça foi e acompanhou a moldagem da silhueta dessa entidade. Agora, por que ele está acompanhando esse camarada aí? Do lado de lá não vai ter ópio. Do lado de lá não vai ter crack. Do lado de lá não vai ter maconha, não vai ter nicotina, não vai ter o álcool. E até onde eu percebo, o desespero daqueles que se entregaram a essas drogas estupefacientes é inenarrável em linguagem humana. O que eles fazem para aliviar o seu sofrimento? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens. Estimulam, experimenta, entra. E quando nós entramos aqui, as moléculas, os fluidos barônicos que se desprendem de nós são absorvidos por eles, diminuindo assim o seu sofrimento, o seu desespero. Ó, vou lembrar mais uma vez, estamos em família, tá bem? Há 15 dias atrás, eu fui falar na Ordem dos Advogados do Brasil. Falei para uma plateia de homens e mulheres da lei. Estou falando o que eu estou falando, hein? Falei, claro que eu entrei um pouco mais também pela legislação. Falei mais de 1 hora. Fui muito bem recebido, muito bem respeitado. Começaram a surgir outros convites. Agora, o evento foi organizado por 2 advogadas. Uma presidiu e a outra vice-presidiu. A que vice-presidiu nos recebeu uma gentileza fantástica. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Essa que vice-presidiu, no dia seguinte, eu me apresentei na terça de noite. No dia seguinte, de manhã, o seu filho com 20 anos de idade se suicidou. Sabe por que se suicidou? Drogas. Estão percebendo? Bem, então eu posso estar sendo induzido a mim atirar na direção do câncer por alguém que foi um tabagista inveterado em vidas passadas. E aí, o que está acontecendo? A 3,4 benzopireno vai afetar esse corpo físico aqui. E ele pode desenvolver um tumor maligno, sim. Bem, mas por que fetos, crianças, indivíduos cuidadosos com seu corpo físico também contraem o câncer? Olha o paradoxo de Epicuro aí.
Está ele novamente me estilhaçando, né? Me agulhando, me espetando. Bem, estou eu de novo no meio da encruzilhada. Religião e ciência. Doenças kármicas implantadas em vidas passadas pelo desrespeito ao próximo e à natureza do planeta que habitamos, pode ser a resposta para essa indagação? Pode. Eu que plantei em mim. Posso ter todo o cuidado com o meu corpo hoje, mas o que eu fiz no passado, claro que, pelo amor, eu posso até atenuar aquilo que vai acontecer. Pelo amor, eu posso até atenuar aquilo que vai acontecer. Bem, Frederic, podiam os colegas espirituais nos esclarecer sobre as causas kármicas do câncer? Sim, podemos. Podemos. Isso é um tumor altamente maligno chamado melanoma. Acomete nos melanoblastos as células que produzem a cor da nossa pele. Um dos mais agressivos e letais cânceres que a ciência conhece. Entrou um indivíduo desse numa nossa reunião, apresentando uma doença melanomatosa disseminada. Cada nódulo negro desse é um nódulo canceroso. Aí faz uma avaliação. Olha uma avaliação por uma cintigrafia. Quantos nódulos malignos estão ocupando esse corpo? Bom, aí eu estou diante do meu colega Frederic, né? E eu, com a curiosidade científica, estou fazendo pergunta. Frederic, o que aconteceu em vidas passadas com esse paciente portador de um melanoma disseminado, hein? Vilipendiou de leprosos. Não tem saída. É uma lei de ação e reação. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Frederic, como que relacionar a existência de Deus com as doenças da infância, hein? Sabe por que eu fiz essa pergunta para ele? Estou andando pelo corredor do centro cirúrgico do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Me deparo com um ex-aluno e com um excelente cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai operar aí? Vamos lá na sala que eu te mostro. Cara, entro na sala de cirurgia, vejo um paciente anestesiado com tumor maligno, sarcoma, os colegas sabem o que eu estou dizendo, altamente letal, no pescoço. Tamanho do tumor, tamanho da cabeça do paciente. Comprimento da traqueia, fez uma traqueostomia, algumas semanas depois o doente morreu. Idade do paciente, 6 meses. E quando foi feita a tomografia da mãe, o tumor já estava no feto. Cadê o Deus? Está passeando? Está descansando? Está dormindo? Então, a resposta não pode ser outra. Paulo César, entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar lá? Em vidas passadas. Não tem saída, cara. Estamos num momento em que a gente não tem mais como voltar. Essas transformações, essas revoluções são inabaláveis, não tem mais como você voltar. Então, tem uma lei imutável de ação e reação. Não tem como você planta o que você quiser, faz o que você quiser, pensa o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Mas a lei não é só para permitir o que você queira, é para depois você colher o que você plantou. Não tem saída. O câncer gástrico hereditário. Essa, então, acabou comigo. O câncer gástrico hereditário responde por 3% dos tumores malignos do estômago. Essa doença foi descrita em 1964, em 3 famílias do povo maori, na Nova Zelândia. Tá? Característica principal, mutação de um gene chamado CDH1. Nós temos 25, 26 mil genes, né? É uma mutação que ocorre nesse gene, CDH1. Tá? Foi identificado esse gene em 1998. Idade média de diagnóstico, o paciente tem sempre menos de 40 anos. Foi descrita em jovens até com 16 anos. Agora, tem uma característica terrível. Multicentricidade, aparece ao mesmo tempo em vários pontos do estômago. Então, você pode, de um tumor desse de 2 centímetros, indicação cirúrgica, tirar o estômago inteiro. Porque ele pode ter múltiplos focos, assim, microscópios, se espalhando por todo o estômago. Perdão. Bem, esse CDH1, respeitando os colegas que estão presentes, é esse cabo de guarda-chuva, verde aqui, ó. É isso aqui. São milhares de cabos de guarda-chuva que saem dessa célula azul. Ela tem outra célula do lado.
milhares de cabos de guarda-chuva também saem dessa célula e se unem uns com os outros em questões de milhares de conjugações, milhares. Isso é uma célula epitelial de revestimento. A carapaça que é formada é tão rígida que nem água passa entre uma célula e outra. Passa pela célula, mas entre uma e outra não. Sabe o que acontece nesse câncer? Com CDH1 mutado? Os cabos de guarda-chuva não se formam ou são quebradiços, amolecidos. E nós estamos falando de uma célula cancerosa. O que vai acontecer com ela? Facilmente ela vai se desprender. Então a capacidade metastática desse tumor é imensa. E além disso infiltra a membrana chamada submucosa do estômago e vai infiltrando toda a parede do estômago. Isso é um tumor não hereditário. Aqui está um tumor maligno. Vejam que as circunvoluções que estão nos nossos estômagos vêm até a borda do tumor. Enquanto, quando o câncer é hereditário, elas desaparecem completamente, porque as células cancerosas vão infiltrando a mucosa do estômago. Bem, eu tenho que tirar o estômago inteiro, tá? Bem, aí vem a parte espiritualista. Esse foi o pesquisador que estudou a doença. Ele descobriu na mesma família 25 membros da mesma família que contraíram e morreram da doença em longo de 30 anos. 25 membros da mesma família contraíram a doença e morreram ao longo de 30 anos. Não é mole não, hein? Bom, e aí vem o Epicuro. Haveria algum processo kármico familiar coletivo relacionado com câncer de gástrico hereditário? Tá percebendo as agulhadas da curiosidade científica? Não me larga. Bem, sabe o que apareceu aí? Eu consultei, quando estava escrevendo esse livro, Câncer, Aspectos Históricos e Científicos, um colega médico, ostensivo médium, e um médium de efeito físico. Olha, estou escrevendo um livro assim, 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 assim. Fiquei cansado e liguei a televisão. Estava pensando em que isso podia ser um câncer kármico coletivo. Você sabe que quando eu liguei a televisão, estava sendo feito um anúncio do filme O Grande Chefão, O Poderoso Chefão? Aí eu falei na minha cabeça, pô, isso é obra do acaso? Isso é coincidência? Será que eles estão querendo me dizer que isso é realmente uma prova de karma coletivo? Aí liguei para os dois. Só que com o primeiro eu não falei que tinha falado com o segundo. E com o segundo eu não falei que tinha falado com o primeiro. Passam 4 ou 5 dias, os dois me ligam. Paulo César, vai em frente. Essa doença é um exemplo de um karma familiar coletivo. Nós sabemos o que a máfia faz. É um crime de um colarinho branco. Eles trabalham com tráfico de drogas, eles trabalham com prostituição, não é isso? Eles trabalham com jogo. Cara, isso passa de tataravô para avô, de bisavô para avô, de avô para filho. Nós sabemos o que acontece. Então, será que isso é uma prova de um karma coletivo, trazido pela espiritualidade como uma revelação? Acredito que sim. Bem, Frederic, os médicos do futuro poderão desmaterializar tumores com os seus ultrassentidos mediúnicos e suas energias físicas e extrafísicas, assim como vemos você atuar? Sim, poderão. Cara, eu vou desintegrar com a minha mente, com a minha força mental, tumores? Como é que eu chego a essa conclusão? Bom, primeiro, tudo é feito de átomos. Pergunta do Wagner Assis por Charles Pierre, escreveu esse livro Missão Cumprida. Wagner Assis é o diretor da Cinética, que foi a companhia cinematográfica que fez o filme Nosso Lar, Allan Kardec, etc. Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Paulo César, você já viu isso acontecer? Vi. Bem, pensamento e vida de Emmanuel. Tudo isso aí pode levar a quê? A uma diminuição do sistema imunológico. Só que eu não tenho ainda condições de colocar isso num congresso médico.
Precisamos aguardar a ciência evoluir para que nós possamos provar que egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, ciúme, despeito, prepotência pode levar a uma disfunção celular por uma tensão psíquica e, em decorrência disso, uma depressão imunológica, que pode deixar, então, escapar alguma célula cancerosa. Tá? Então, reconhecendo aí essa criança, minha netinha, Isabela, linda, né? Quando a minha nora estava para 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika. Minha neta nasceu com microcefalia. A criança hoje está com 7 anos, a criança não fala, não senta, não come, está com uma sonda de gastrostomia para não morrer de fome, e graças a Deus está na minha família. Mais de 3.000 crianças assim. Mais de 3.000 crianças assim. Bem, é impressionante a precisão dessa doença. Ela envolve 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante, feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pega a gestante, corre pela corrente sanguínea toda, atravessa a placenta, chega no feto, e entre bilhões de células, ele vai exatamente na célula tronco-neuronal, absorve a energia da célula tronco-neuronal e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É de uma precisão assustadora. Né? Bem, Paulo César, você teve alguma informação sobre o que aconteceu com a tua neta em vidas passadas? Eu tenho um colega médico que tem um centro muito conceituado lá no Rio de Janeiro. Ele atende crianças até a distância do mundo inteiro, como da Austrália, da Nova Zelândia, etc. Manda vídeos da criança com comportamento inadequado, estranho. Eles fazem o tratamento e depois a família manda o vídeo com a criança completamente recuperada. Eu vi isso lá em Portugal, na Jornada de Medicina e Espiritualidade de Lisboa. Aí liguei para ele. Sérgio, acontecendo isso assim com a minha família, vê se tu consegue saber no teu grupo, o principal médium é a esposa. Ele é cardiologista e ela é anestesista. Passam alguns dias, ele liga para mim, olha, vou contar para você que você está na estrada, mas não comenta nada com a sua família não. Tudo bem. Pesquisas com crianças em concentração, campos de concentração nazistas. Pesquisas com crianças em campos de concentração nazista. Outra vertente seria abortos criminosos. Bom, graças a Deus está na minha família. Gilson, aquele meu filho, médium, que eu mostrei aqui, é o pai da criança. E ela teve uma pneumonia, levou para o CTI. Ele ficou na porta do CTI e adormeceu. Quando ele adormeceu, ele se desdobrou. Quando ele se desdobrou como médium, um grupo de espíritos se aproximou dele, botou o dedo na cara dele e falou assim, olha, ela não merece o conforto que vocês estão dando, não. Hein? Aí ele despertou, mas foi nítido a repercussão. Só que essa moeda tem outra face. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte, se esse vírus ataca a célula-tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também tem célula troncotumoral? Vamos ver. Aí implantaram esses tumores em cérebro de ratos. Com a doença evoluindo, inclusive com metástase hepática, ósseas, injetaram o vírus. Bom, tudo que é azul são células tumorais. Tudo que é verde são neurônios normais. Tudo que é vermelho são o vírus da Zika, a mesma que está causando a microcefalia da minha nora. O vírus acometeu e atacou todas as células cancerosas e poupou todas as normais. Tudo que é colorido é câncer, tá certo? Então está o tumor implantado lá no cérebro do animal e a coluna toda com metástases ósseas. Aqui injetamos o vírus. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, será que o mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta está trazendo uma solução para um tremendo problema para os nossos neurocirurgiões? Porque essas crianças têm que ter, como um glioblastoma, por exemplo, o seu crânio aberto, tenta tirar o tumor, quimioterapia, a maioria morre. Qual é a interpretação espiritualista que eu coloco numa situação dessa? Aí o nome, aspectos
históricos, científicos e espiritualistas do câncer. Esse grupo de 3.000 espíritos vieram com duas bagagens. Uma bagagem kármica e uma bagagem missionária, que pode estar trazendo uma grande solução para os nossos neurocirurgiões. Certo? Bem, estamos todos empolgadíssimos, é uma das pesquisadoras. Ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa, a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor. Lembra a pesquisadora Maiana Zatti. Então, o espírito é assim sempre o árbitro da própria sorte. Eu hoje estou colhendo o que eu plantei em vidas passadas. E hoje estou plantando o que eu vou colher no futuro. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento no mal ou abrandá-los e abreviá-los nos seus esforços para fazer o bem. Aí é tirado do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Bem, e termino a nossa segunda exposição com a Santa Ágata, a Santa das Mastectomizadas. Parece que era uma jovem aí lá no Império Romano, de uma beleza venusiana. Todo jovem que olhava para ela se apaixonava. E ela tinha decidido ser cristã. Então ela, educadamente, rejeitava todas as propostas. Ela não queria casar, ela quer ser cristã. E o cristianismo, na época, era proibido no Império Romano, né? Bem, e aí ela desperta também a paixão de Quintiliano, o procônsul governador da Sicília, no ano de 235. Se apaixonou perdidamente, como todos os jovens que dela se aproximavam. Também foi rejeitado. Ele, tomado de uma grande assim, insatisfação, mas vai ao governador romano, o imperador romano, Décio, e denuncia Ágata à justiça romana. Olha, ela é cristã e está se recusando a... Vamos prendê-la. Ela foi presa e foi levada a julgamento. E durante o julgamento, o juiz faz o seguinte questionamento a ela. Não te envergonhas de rebaixar-te à escravidão do cristianismo quando pertences a uma nobre família? E respondeu, e teve como resposta a seguinte frase de Ágata. E tu não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para aleitar? Por que ela respondeu assim? Porque o juiz a condenou à pena de morte por amputação das suas mamas com ferro em brasa. Então, Ágata se tornou a protetora das mastectomizadas. Então, eu acho que o câncer de mama é a cirurgia que mais eu faço hoje, na atualidade. E estou tirando um pouquinho o pé do acelerador, né? Tirar fígado, tirar estômago, tirar pâncreas, vamos devagarzinho. E sempre coloco a imagem de Ágata na minha mente. E deixo aqui o nosso agradecimento, mas antes do agradecimento eu queria só fazer uma pergunta ao Gilson, que o meu currículo ficou incompleto, se eu posso completar o meu currículo, posso? Com 2 imagens, tá bem? Porque certamente a pessoa vai chegar em casa e vai botar o meu nome na internet. Aí pode se surpreender com uma imagem, aí vai pensar assim, não pode ser a mesma pessoa, sou eu mesmo, tá bem? Tá bem? Eu também toco contrabaixo em banda de rock. E eu também sou dançarino profissional.